Olá a todos, meu nome é João Vitor, realizo a monitoria juntamente com o Gabriel. Nesse vídeo eu vou mostrar para vocês mais ou menos como funciona a estrutura de fila e as suas principais funções, como a inserção e a remoção. Primeiramente, que a gente tem que entender que a fila trata-se de uma lista que ela funciona, que ela tem uma política de inserção e remoção baseada em FIFO. Como assim FIFO? FIFO significa First In, First Out. Significa que o primeiro que entra é o primeiro que sai. Essa ideia é bem simples. Se você pensar numa fila de supermercado, a primeira pessoa que chegou no supermercado é a primeira que vai ser atendida. Então, aqui vai ser a mesma coisa. O primeiro elemento que eu inseri na fila vai ser o primeiro que vai ser removido, no caso. Bom, a primeira coisa, uma fila ela é composta por uma... Você tem que implementar uma estrutura de tipo fila, onde essa estrutura fila ela vai conter os elementos da minha fila, que é um vetor de elementos, uma variável chamada início, que ela vai armazenar a posição do primeiro elemento da minha fila, a variável fim, que ela vai representar a posição do último elemento da fila, a variável n, que representa a quantidade de elementos que eu tenho na fila atualmente, e a variável capacidade, que é a quantidade máxima de elementos que eu consigo inserir na fila. Criada essa struct, eu vou definir uma variável que é do tipo fila, certo? Definir aqui que é do tipo fila, o que é a minha fila nesse caso. Primeira coisa que a gente tem que fazer é inicializar essa fila. Como que eu inicializo essa fila? Eu passo essa fila como parâmetro para a função inicializa a fila. Nesse caso, o que eu vou fazer? Eu vou declarar a variável início igual a 0, a variável fim igual a menos 1, a quantidade de elementos igual a 0 e a capacidade igual a capacidade. Então, vou realizar esse processo. Inicializei a variável início, inicializei a variável fim, a capacidade igual a 0, e a quantidade de elementos que eu preciso na fila igual a 0 e a capacidade igual a 3. Agora eu vou realizar alguns exemplos de inserção e remoção na fila, mostrando o algoritmo. Bom, a primeira coisa que a gente tem que pensar, inicializei minha fila, então ela está vazia. Nesse caso, se for realizada a remoção, eu não consigo realizar a remoção de nada, então vamos fazer esse teste. Eu tenho a remove fila, passei a minha fila como parâmetro, vou para dentro da função remove fila. Na função remove fila, a primeira coisa que eu tenho que fazer é verificar se minha fila não está vazia, porque se ela estiver vazia eu não posso imprimir nada. Então, entro na função fila vazia. Como que eu sei que minha fila está vazia? É só olhar a quantidade de elementos que ela possui. Se for igual a 0, significa que ela está vazia. Então, se Q em n for igual a 0, vou retornar que ela está vazia. Então, nesse caso, vai retornar que ela está vazia para a minha função remove. E ela vai printar underflow e vai retornar menos 1. Ó, mostrou underflow e retornou menos 1. Agora, vamos fazer o processo de inserção para a gente entender como funciona o processo de inserção. Bom, processo de inserção. A função insere fila, ela recebe a minha fila e recebe um número para me inserir, um novo elemento. Então, inicialmente a minha fila está vazia. Qual que é um requisito que eu preciso para inserir na minha fila? Ela não pode estar cheia. Então, a primeira coisa que eu sempre faço é verificar se minha fila está cheia. Como que eu verifico se minha fila está cheia? Novamente é bem simples. É só olhar, vou lá para a função fila cheia, vou para a função fila cheia. Só verificar se a quantidade de elementos que eu tenho na fila é igual à capacidade máxima. Nesse caso não é porque minha fila está vazia. Verifiquei, a fila não está cheia, então vou para o processo de inserção. Processo de inserção, o que eu faço? Como eu disse que a variável fim ela vai armazenar o valor do último elemento que for inserido, então eu preciso fazer um incremento nela. Está valendo menos 1, vou incrementar ela, vai valer 0, vai passar a valer 0. Então, a variável fim armazena 0, e na posição 0 ela vai receber o elemento que eu vou inserir. Então, o vetor na posição 0 vai receber um novo elemento. Recebeu o novo elemento. O que eu tenho que fazer também? Eu tenho que incrementar a quantidade de elementos que eu tenho na fila.
que vai passar a ser 1. Certo? Então, lembrando, a variável fim, ela está sempre armazenando o último elemento da minha fila, o último elemento que foi inserido. Vamos continuar fazendo a outra inserção. Novamente, vou realizar uma nova inserção de elementos. Passo minha fila, passo o elemento que eu vou inserir pelos argumentos, como parâmetro. Vou verificar, minha fila está cheia? Já sei que ela não está cheia, porque a quantidade de elementos não é igual à capacidade máxima. Novamente, vou para o processo de inserção. O que eu sempre faço? Eu incremento fim. Fim passa a ser 1, certo? Vou inserir um elemento no vetor com a posição fim, vai receber o novo valor. Então, meu vetor, a minha lista na posição fim recebe um novo elemento e eu incremento a quantidade de elementos que eu possuo na minha fila. Realizei uma nova inserção. Vou realizar uma terceira inserção. Inserir na última posição do meu vetor. Novamente, realizo aqui o processo de verificar se está cheia. Verifico que ela não está cheia. Vou para o processo de inserção. No processo de inserção, o que eu faço? Faço um incremento na variável fim. Fim passa a ser 2. Agora eu vou inserir um novo elemento na posição. Vou inserir um novo elemento na posição do vetor igual a 2. Inserir um novo elemento lá. E incremento a quantidade de elementos que eu possuo na fila. Certo. A partir desse momento, percebe-se que minha fila está cheia. Vamos tentar realizar a inserção numa fila cheia para ver o que tem que acontecer. Quando eu vou realizar o processo de inserir numa fila que está cheia, agora a função fila cheia vai me retornar que ela está cheia. Então, indo para a função fila cheia, ela vai analisar aqui, vai verificar que a quantidade de n é igual à capacidade e vai retornar que minha fila está cheia. Eu vou fazer o que? Eu vou lá e vou printar overflow. A fila está cheia, não consigo inserir, certo? Beleza, vamos para a segunda etapa dos comandos. Agora, a gente vai entender como que ela funciona de forma circular. Ou seja, a partir do momento que eu removo elementos da fila, ele vai remover os elementos que estão na posição de início, que no caso é 0. Vai remover esse cara, depois ele vai remover esse cara. Foram os elementos mais velhos que tem na fila. Eles vão sair primeiro. Então, como que funciona para mim inserir um elemento depois que esses caras removem? Esses elementos são removidos. Então, vamos fazer esse teste. Vou remover um elemento da fila. Quem que eu vou remover? O elemento que está na posição início, que é o elemento mais velho. Então, passo para a minha função remove fila a minha fila. Vou verificar, minha fila está vazia? Não. Verificar se a fila está vazia, a gente já viu, é só verificar se a quantidade de elementos é igual a 0. No caso, não é. Então, vamos lá. O que eu faço? Eu faço que a variável res recebe o valor que vai ser removido. Eu removo o elemento. Aqui, a representação que eu usei para representar a remoção é ela inserir -1, mas não necessariamente precisa colocar essa linha de comando. Então, vamos lá. Removi esse elemento, passei para res. Vou incrementar o início, que agora o início vai passar a ser o próximo elemento mais velho, que é o que está na posição 1. Certo? Agora, e vou diminuir um elemento na minha quantidade de elementos que eu possuo na minha fila. Certo? Vou realizar uma nova remoção. Vamos lá para a função remove. Mesma coisa, verifique se está vazia, não está vazia. Vamos para o processo de remoção. Remoção, a variável res vai receber o elemento vetor que está na posição início, que é o 10. Então vai receber. Vou eliminar esse cara colocando -1 na posição dele. Vou fazer com que o início incremente, porque agora o início vai ser o elemento do vetor que está na posição igual a 2. E vou diminuir um elemento, fazer um decremento na quantidade de elementos que eu possuo na minha fila. Olha só que interessante. Chegou nesse momento aqui, eu tenho somente um elemento na minha fila, que é o 11.
E a capacidade máxima que eu consigo inserir é 13. Então, as duas primeiras posições da minha fila está vazia, sendo representada por menos 1. Como que funciona para inserir nesse momento do código? Bom, primeira coisa, a gente vai verificar se a fila está cheia. A gente sabe que ela não está cheia, certo? A primeira coisa que a gente vai fazer essa linha do comando aqui, que agora a gente vai entender para que significa esse porcento capacidade. A gente vai verificar se fim atualmente vale 2, certo? A gente vai verificar se a próxima posição de fim, no caso é 3, ela é igual à capacidade, que também é igual a 3. Se for igual, que nesse caso é igual, eu vou fazer com que a variável fim vai receber o valor igual a 0, ou seja, ele vai fazer o processo circular, vai sair daqui e vai retornar para cá, para o início do vetor. Então lá ele vai fazer com que fim recebe 0 e vai inserir um novo elemento nessa posição. Inseriu nesse cara e vai adicionar aqui n, vai incrementar o valor de n para 2. Realizar outra inserção. A gente sabe agora que a variável a posição que representa o primeiro elemento do vetor da minha fila é o elemento que está na posição 2 da minha fila. E o último elemento, o elemento mais novo, é o que está na posição 0. Então, vou realizar um processo de inserção novamente, vou inserir um novo elemento. Mesma coisa, verifico se está cheia, a fila não está cheia. Vou fazer o quê? Vou dar um incremento na variável fim. Vou verificar se a variável fim não é igual à capacidade. Não é. Então, vou inserir um novo elemento nessa posição do vetor, igual a fim. Então, vetor na posição fim vai receber um novo elemento 14. Recebeu. Novamente, a minha fila está cheia, onde o primeiro elemento da minha fila é o 11, em seguida vem o 13 e o 14. Agora eu vou realizar a inserção de mais um novo elemento. Então, vou tentar inserir mais um elemento. Obviamente, vou verificar minha fila está cheia? Sim, ela está cheia. Então, cheia vai retornar verdadeiro e ele vai acabar printando, mostrando na tela overflow. Verificar se a fila está cheia, vai retornar verdadeiro. Vai mostrar na tela overflow. E assim finaliza a execução dessa estrutura fila.